Olá, muito boa noite a todos e todas. Esse é um projeto da ABB Tour Nacional, que é o encontro nas terças com a ABB Tour, né? O objetivo desse projeto é poder trazer toda essa riqueza de recursos humanos, de massa técnica, científica, que nós temos no país, né? Os nossos turismólogos e profissionais de turismo que atuam em diversos segmentos. E nesse projeto, aqueles profissionais destacados, né, a gente recebe hoje com muito carinho uma profissional que eu tenho maior respeito, maior admiração, sou fãzaço dela. Confesso a vocês que tenho uma história no turismo que já vinha trabalhando com o Observatório do Turismo, mesmo sem conhecê-la, mas quando eu pude conhecê-la, a minha atuação no observatório que eu atuo foi totalmente outra. Giovana, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece a Giovana, ela é a nossa coordenadora da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo. Ela coordena também o Observatório do Turismo da ABB Tour, coordena também o Observatório de Turismo de Goiás e ainda é presidente da ABB Tour Goiás, fora o extenso currículo e formação que essa mulher tem. É uma honra, Giovana. As nossas agendas, infelizmente, não tiveram a oportunidade de se cruzar, e eu fico muito feliz em poder conversar com você a respeito do seu trabalho nesse tema da contribuição dos observatórios do turismo, né, para a nossa atividade, né? Muito boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Desculpa que o telefone deu uma caidinha ali, mudei de posição. É honra minha, né, poder falar de pesquisa, né, daquilo que eu pauto aí a minha vida profissional há alguns anos, né, poder compartilhar com um colega que eu respeito profundamente, né, que é super ético, né, que respeita o trabalho que a gente faz. Então, assim, espero que hoje eu possa contribuir com vocês. Você falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, né, em várias frentes aí de observatórios, né, tanto na rede, quanto no UBTUR, quanto no Observatório de Turismo aqui da Goiás Turismo. E aí, a gente poder trocar um pouquinho de ideia de como a gente pode contribuir aí com a estatística, né, com a pesquisa no Brasil. Exatamente, Giovana. Como eu comentei inicialmente, a minha vida, a minha atuação profissional voluntária e às vezes remunerada no Observatório do Turismo no estado do Amapá. Eu estou aqui num restaurante, Giovana, e a todos aqueles que nos acompanham, é o restaurante 313. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com o presidente do BNDES Nacional e com o governador do estado, representando a classe de turismo aqui no estado do Amapá. E confesso a você que nós surgimos aqui enquanto Observatório do Turismo pela ABB Tour enquanto projeto. Nós participávamos de uma reunião, era quase como se fosse uma instância de governança, que é o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Federação do Comércio. À época, nós sentimos dificuldade de ter informações reais, fidedignas, dados precisos para poder planejar o nosso turismo. E então nós apresentamos pela ABB Tour Amapá o projeto de criação do Observatório do Turismo. De 2015 até então, nós tínhamos projetos pontuais de trabalhar pesquisa de mercado por segmento, e isso auxiliava muito os segmentos, tá? E outro projeto que ficou aqui famoso, e outros estados trabalham de forma diferente, foi o Censo do Turismo. Inicialmente começou como o censo hoteleiro e trouxe bastante resultados, apresentou para a sociedade a atividade turística de forma mais importante, mais relevante, uma vez que o nosso orçamento da Secretaria de Estado, Giovana, na época, era 0,01 o orçamento do Estado, ou seja, era um orçamento irrisório. E no decorrer dos anos eu tive a oportunidade de conhecê-la, tá? Ali no grupo do Comitê Nacional da ABB Tour,
e poder fazer parte da rede brasileira de observatório de turismo e acompanhar de que forma os observatórios atuavam em outros estados. Eu confesso a você que eu, enquanto coordenador, e a minha turma, que são profissionais de turismo e até profissionais de outras áreas, nós não acompanhávamos o trabalho dos outros estados. Nós tínhamos o nosso planejamento estratégico, Giovana, mas nós atuávamos, às vezes, apagando incêndio. Tá? Havia uma demanda de determinado segmento, um problema, e nós apresentávamos um projeto para que nós pudéssemos entender melhor esse segmento para apresentar uma proposta de resolução desse problema. Na sua vasta experiência, né, você até conta aí a história dos observatórios. Daqui a alguns anos a Giovana vai estar lá sendo citada pela história também. Me apresente, Giovana, à luz das suas experiências, pontualmente exemplos da Giovana, atuando enquanto observatório de turismo, e os exemplos nacionais, Giovana. Você pode apresentar Sandro, turismólogos, determinado observatório realizou tal trabalho que trouxe, que o resultado disso foi muito relevante, e que vem, ou até mesmo que está sendo relevante nesse momento pandêmico. A minha experiência com o observatório, ela começou em 2008, né, na Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, onde naquela época essa ideia de observatórios ela começou a fluir no Brasil. Então, a Fundação de Amparo e Pesquisa lançou um projeto e a gente entrou como observatório, conseguimos o valor, né, e conseguimos começar a abertura desse observatório ali dentro, utilizando ali, né, a estrutura da faculdade, bem como aquilo que a gente conquistou a partir da validação desse projeto. A partir de 2010, esse projeto ele sai da faculdade e vem para o Estado. O Estado absorve esse observatório e torna ele um departamento, que ele chamou a priori de IPTUR, Instituto de Pesquisas Turísticas. Então, entre 2010 e 2014/1, eu fiquei lá no Senac. Quando eu recuperei meu concurso, eu voltei para o Estado e o colega que estava aqui pediu que eu viesse para cá. Então, ao longo desse tempo, a gente fez algumas pesquisas no Senac, ele começou a ser desenvolvido aqui com aqueles boletins, né, com as estatísticas prioritárias que a gente precisa ter, de emprego, de renda dos municípios, dos turistas, são várias coisas. Então, assim, muita coisa, né, foi feita pelos colegas. Quando eu entrei, eu trago uma experiência diferente, né, por ser professora universitária, né, por trabalhar com pesquisa há muito tempo. Então, eu venho modificando algumas metodologias, alguns métodos, alguma forma de fazer. Parei de contratar empresas de consultoria para fazer o que eu tinha que fazer e passei para o campo fazer. Então, busquei parcerias com universidades, com a Organização de Voluntários de Goiás, que é o VG, com os bolsistas universitários. Eu dei o melhor aproveitamento aos estatísticos que estavam aqui, os estudantes, né, porque eles estavam em processo de aprendizagem, e a gente trouxe ele mais para dentro do projeto e comecei a fazer os boletins num formato um pouco diferente do colega, né, a partir dos meus estudos nos observatórios de Minas Gerais, São Paulo, Vitória e Espírito Santo, são bons observatórios e têm boa referência. Em 2017, o professor José Gandara, que é o verdadeiro idealizador, juntamente com o professor Osíris, né, professor João Evangelista, a própria Gilce, do Ministério do Turismo, né, que está no Paraná, eles idealizaram lá um encontro para poder formalizar essa rede de observatórios de turismo. E Goiás sempre teve um destaque muito grande na organização do observatório, desde a época do professor Marcos, da Flávia, até o momento que eu assumi, comecei a reestruturar esse observatório com um tipo de pesquisa um pouco diferente. Passei a trabalhar mais com dados primários, claro, continuei com os dados secundários, mas passei para o campo. Né? Nem todo mundo quer ir para o campo, né? Quer fazer a pesquisa de campo, apuração de dados. E aí, a partir desse evento, né, eu comecei a entender melhor como é que funcionaria essa rede. Então, assim,
essa rede, ela funcionou entre 2017 e 2020, a gente teve alguns encontros, né? E quando foi, aliás, 2019, quando foi 2020 pandemia, né? Então, quando foi 2019, eu não pude ir no encontro, e aí 2020 ficou de Goiás fazer esse evento aqui presencial. Como não foi presencial, foi online. Então, à medida que a gente fez esse evento online, a gente se aproximou muito mais, né? A gente se aproximou, a gente ampliou essa rede, a gente começou a trabalhar efetivamente em rede, né? Contribuir, né? Dividir, compartilhar as pesquisas, as metodologias. Então, a gente criou GTs de discussão, e a partir disso a gente começou, com essa socialização, a criar uma sinergia entre nós, né, muito grande. Então, a gente começou a adentrar aí nas lives do Ministério do Turismo, a gente criou as nossas próprias redes sociais, a partir desses webinars, né? E, enfim, essa sinergia, essa aproximação, isso trouxe para a gente mais visibilidade, né, mais coleguismo, mais companheirismo, porque a gente ficava muito isolado nos nossos estados, como você mesmo disse, cada um fazendo ali o seu trabalho e sem dividir com o outro. Então, eu aprendo muito com a experiência do outro. Foi dessa forma que eu consegui construir o Observatório de Goiás, olhando os outros observatórios. Então, a gente tinha muito um olhar assim, muito crítico, muito atento, né? Principalmente para São Paulo, né? O Fábio, ele faz um trabalho maravilhoso lá. Então, assim, foi a partir desses estudos que eu comecei a mudar os nossos objetivos aqui. Então, assim, eu sempre gosto de ver o que foi feito, como foi feito, que metodologia foi utilizada. Então, assim, isso traz mais verdade para o meu trabalho. E aí, a partir daí, eu comecei a criar o nosso portfólio de serviços, eu comecei a pensar numa pesquisa onde pudesse atingir, né, mais municípios, né? Então, a gente tem aí 79 municípios hoje no nosso mapa, então a gente procura atender de forma muito democrática todos esses municípios, né? Baseado nas suas demandas, nas suas necessidades. E a partir dessa gestão agora, né, do Fabrício Amaral, a gente teve uma equipe mais estruturada, eu consegui aumentar o número de pessoas que trabalham no observatório e, evidentemente, que aumentei minha produção, né? A produção, ela aumenta. Mas eu sempre contei com o voluntariado. O voluntariado é uma coisa que sempre aconteceu aqui. Meus ex-alunos, sejam da graduação ou da pós-graduação, os alunos da Faculdade de Camburi, que não são do turismo, mas são, por exemplo, da gestão comercial, do marketing, também, né, fizeram algumas pesquisas comigo. Por quê? Porque eu parto do princípio de que o que nós fazemos aqui é pesquisa de mercado, né? A gente precisa entender este mercado onde a gente está convivendo, né? Turismo é uma atividade econômica. É claro que ela tem, né, transformação social, mas ela basicamente é uma atividade dinheirista. Então, a gente precisa compreender os meandros disso para poder construir, né, políticas públicas efetivas baseado na orientação de dados. Então, a maior contribuição dos observatórios é justamente alinhar isso, né? Ele deixar de ser assim, um mero repositório de dados e participar efetivamente da tomada de decisão da gestão à medida que ele consegue ali, por meio das pesquisas, interpretar esses dados, né? E mostrar para o gestor caminhos, né, que ele pode percorrer para melhorar a gestão. O Brasil ainda tem dificuldade, né, de compreender as questões estatísticas, né, o quanto é importante você entender números, entender dados, porque a gente fica muito no juízo de valor. A gestão pública ela ainda tem dificuldade. Felizmente, aqui no Observatório, a gente tem muita liberdade, né, de trabalhar. Então, assim, a gente consegue produzir materiais de diversos formatos para atender justamente as necessidades desses municípios. A partir do momento que eu percebi que eles tinham dificuldade de compreender os dados, ou seja, não adianta eu criar um documento lindo, maravilhoso, e a pessoa, muito bom, mas ela não utilizar isso para absolutamente nada. Então, eu comecei aqui, a partir da minha experiência na faculdade, eu desenvolvi uma metodologia muito simples, mas eu faço um planejamento estratégico para os municípios, aqueles que não solicitam. Porque é uma forma, evidentemente. Eles não têm custo nenhum com isso, porque tudo que é feito pelo Estado é feito, né, sem custo algum. É nossa obrigação, é nosso papel servir esses municípios, fomentar eles de informação e ajudar eles a construir, né, um futuro um pouco melhor, né, para eles, né, dentro da atividade turística, profissional. Porque, assim, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ser profissional.
né? O turismo ele tem que se profissionalizar. E para se profissionalizar, eu preciso entender tendências, eu preciso entender onde eu estou e onde eu quero chegar, senão fica difícil. Então não adianta eu ficar com ideias megalômanas, dizendo que eu sou isso, aquilo, sendo que eu não consigo compreender em qual lugar que eu estou neste momento e aonde eu posso chegar. E daí, até onde eu quero chegar, tem ações, né? Tem uma batalha para ser percorrida, de reconhecimento, de fluxo que você precisa melhorar, de permanência dessas pessoas ali no destino, dos serviços, da questão da qualificação, que ela tem que ser contínua. Então, tudo isso vai ser previsto por meio da pesquisa. Se eu faço uma pesquisa de perfil do turista, né, para saber o que ele achou, perfil de satisfação do turista, para saber o que ele achou da estadia dele aqui, da experiência que ele teve, eu vou descobrir ali os gargalos que eu tenho e a partir disso eu vou poder melhorar algumas questões. Então, assim, esse é a grande contribuição, né? O que a gente precisa é ocupar esse espaço dentro da gestão pública e privada, de modo que as pessoas realmente utilizem os dados que são produzidos. E assim, eu sou muito otimista. Eu vejo uma mudança muito grande de comportamento dos gestores, tanto públicos quanto privados, utilizando mais, perguntando mais, se apropriando mais dessas informações para a tomada de decisão. Dentro dessa sua experiência, professora Giovana, a gente sabe que os observatórios, eles recebem demandas públicas e das entidades representativas do turismo, do terceiro setor. Você poderia, não precisa falar o nome da empresa ou empresário, enfim, o grupo, mas você já recebeu demanda empresarial para que você pudesse realizar um trabalho até mesmo 0800, né, como a gente chama, né, voluntarismo. Já recebeu demandas como essa? Sim, a gente recebe direto. Eu me lembro quando logo que eu entrei aqui em Goiânia, tem um festival de música alternativa que é extremamente bem conceituado, que chama Bananada. Não tem nenhum problema de falar, não. E aí, na ocasião, o empresário ele esteve aqui no estado para solicitar apoio financeiro. Isso acontece muito, né? Na gestão passada. E aí, na época, um dos diretores aqui ofereceu o nosso trabalho para ele. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa. Fizemos a primeira pesquisa, eu repassei o relatório para ele, né? A gente entrevistou ali em média 500 participantes dessa festa, né, em 2 dias, então era uma pesquisa que exigia, né, muita energia da gente. Elaborei o questionário muito rapidamente, porque eu fui tipo um dia antes. Falei, nossa, vamos fazer. E aí, passou um tempo, eu encontrei com ele e falei assim, o senhor leu o relatório? Porque não me deu um feedback, nem nada. Ele falou assim, eu não fiquei nem sabendo que vocês foram lá. Aí eu falei, nossa, não, então me mande o relatório. Eu mandei o relatório para ele, ele leu o relatório minuciosamente e me chamou lá no trabalho. Eu gostaria que a senhora continuasse com a parceria, porque eu gostei muito da pesquisa, mas eu queria acrescentar alguns itens que eu acho que é importante. Eu falei, claro, fizemos um briefing com ele ali, acrescentamos os itens que eram importantes para ele, porque o ideal da pesquisa é ser brifado antes, para a gente entender, né, o que o solicitante deseja, para que eu possa criar um instrumento de pesquisa, fazer o pré-teste, ir para o campo, e aquilo ali ser funcional para ele, né? E aí a gente conseguiu alinhar com ele e fomos aí fazer. Então a gente tem feito para eles há alguns anos. Claro, a pandemia não teve o evento, mas a gente tem aí uma linha de pesquisa com ele de 4 anos. Então, assim, é um evento particular que a gente faz, né? Não existe cobrança, né? A gente faz. O observatório, eu abri esse leque, porque eu acho importante também a gente atender o empresário. Entendeu? Atender o empresário, a entidade de classe, né? Não só as prefeituras e as secretarias de turismo. Então, a gente faz diversas pesquisas aqui. Claro, evidentemente que a gente tem uma agenda concorrida, mas nessa época, principalmente, como a gente não tinha tanto entrada nesses municípios, então eu tinha mais tempo livre. Então, eu trabalhei bastante para esses festivais. Goiânia é uma cidade que ela é multicultural, né? Goiânia pulsa. Então, Goiânia tem muitos festivais de música, de rock, que são festivais bem conceituados. Então, a gente teve a oportunidade de fazer em vários, para poder justamente mostrar esse fluxo. Esse Bananada surpreendeu por quê?
destaque da pesquisa. As pessoas que vinham para Goiânia, 30% do público era turista. Então, eles não tinham apoio do festival na época, foi comentado, na primeira vez que a gente fez, para dizer para eles sobre receptivos, o que eles poderiam fazer em Goiânia. Então, aí depois o festival foi melhorando isso. Nossa, então nós temos que criar uma programação paralela, nós temos que mostrar para ele que ele pode ir a Perinópolis, a Caldas Novas, a cidade de Goiás, no bate-volta, que ele pode continuar participando desse festival. E, sim, e isso movimenta a cidade, efetivamente. Então, assim, a priori achava-se que os turistas, que os visitantes lá do evento eram só daqui. É claro que pelo ingresso que ele vende, ele sabe de onde vem. Então, ele fazia a comparação do mapa que ele tinha da venda de ingresso, que a pessoa compra pela internet, com as nossas entrevistas ali, face to face. Então, assim, a gente atende sim. Gil, você acredita que a pandemia, não que fosse algo positivo para o mundo, mas você acredita que foi um divisor de águas para os observatórios? Você acha que antes da pandemia havia uma certa zona de conforto em alguns casos, mas você acredita que as entidades do turismo, os órgãos públicos, os profissionais olharam com mais atenção para os observatórios nesse período de pandemia? Olha, eu acredito sim, sem dúvida, porque a gente começou a ter uma visibilidade, uma aceitabilidade, uma credibilidade grande. Aqui, por exemplo, pandemia, março, né? Eu vou falar daqui, embora a gente sempre foi bem aceito, mas a conquista demorou. Quando foi em março, pandemia, primeira semana, eu fiquei aqui pensando o que eu ia fazer, porque aqui nós tínhamos uma atividade muito forte de campo. Aí eu falei, não, vou criar um boletim por semana e vou informar essas pessoas tudo que está acontecendo. Então, no ano de 2020, nós criamos 41 boletins. Foram 41 semanas monitoradas. É claro que a pandemia, a gente teve que reaprender a trabalhar, principalmente na busca de mais dados secundários, estudar que bases de dados a gente poderia utilizar que fossem fidedignas, sérias, e a partir daquela convivência ali na rede, das pesquisas que os colegas começaram a fazer, né? E a nossa própria pesquisa de sondagem empresarial nacional, que a gente fez pela rede, nos abriu a mente, tanto para trabalhar com pesquisa online, né? Como para trabalhar em conjunto e como para utilizar essas ferramentas que a gente às vezes não utilizava para poder ter mais alcance com as nossas pesquisas. Então, a pandemia, ela trouxe uma aproximação maior entre os observatórios e os interessados, gestores públicos, privados, entidades de classe, pesquisadores, jornalistas. A gente tem sido muito procurado por jornalistas. Ninguém prestava muita atenção, por exemplo, na pesquisa da PNAD contínua do IBGE. Então, a gente começou a analisar toda pesquisa do IBGE que analisava ali o estado de Goiás, o geral, o estado de Goiás, e fazia aqueles recortes ali e apresentava. Porque ali te dava um dado muito expressivo de como é que estava funcionando efetivamente a atividade neste período, né, de lockdown, ou de fechamento total das coisas, enfim. Então, a gente fez esse acompanhamento. As pessoas começaram, né, a se aproximar desses dados. Você olha para uma pesquisa do IBGE, a pessoa, às vezes, ela não tem dificuldade de entender. Então, a gente buscava ali um recorte dos dados, apresentar aquilo ali de forma mais lúdica, para que a pessoa pudesse ter melhor entendimento e qual que é a representatividade daquilo no negócio dela. Então, assim, a pesquisa de sondagem empresarial da rede brasileira, ela foi um marco, porque ela abriu a nossa mente, né? E eu passei a fazer pesquisas de sondagem empresarial aqui no estado, somente para Goiás. E aí a gente fazia essas análises comparativas, nós ainda estamos fazendo. Nós terminamos ontem um relatório e já vamos lançar no boletim que vai sair sexta-feira. E aí, outra coisa, passei a utilizar outras fontes de dados, de outras consultorias, pesquisas internacionais, nacionais, de colegas da rede, que tratam, né, de assuntos relacionados à pandemia, relacionados à economia, à estratégia, à competitividade. Então, a gente ficou muito rico de informação. Então, por isso que eu entendo que a pandemia, para nós, foi interessante. Fora a questão dos nossos webinars, né, dos nossos dialogando com a rede, a gente tem aí apresentado para a sociedade profissionais de alto nível
turismólogos que eu jamais tive conhecimento dessas pessoas, do trabalho que elas estavam realizando. Então, assim, é mágico isso, é fantástico, é único, é imprescindível para a permanência dos observatórios no Brasil. Gil, eu vou te passar uma experiência particular, e aí gostaria que você fizesse uma analogia caso você tenha tido experiência parecida aí em Goiás, ou que você tenha conhecimento que aconteceu em outro lugar do país. No Amapá, em que pese o fato do estado ser um estado pequeno, um estado novo, muito distante do Centro-Sul, nós passávamos no início da pandemia por uma dificuldade no que diz respeito à representatividade, né? Os segmentos, hotelaria, agência de viagem, eventos, eles passavam por um momento de dificuldade nas entidades, com problemas de consolidação legal, a situação legal dos presidentes, o cumprimento dos estatutos. Então, o que já era difícil antes da pandemia ficou bem pior para o turismo, né? Isso é consenso, né, estatisticamente falando, mas no que diz respeito à representatividade, ficou bem pior. Tá? A gente percebia que prefeito, governador, eram figuras quase que inacessíveis. Né? Ouviu agora? Prefeito e governador, Gil, eram quase que inacessíveis. Então, a colega comentou agora há pouco a respeito dos festivais gastronômicos, né? Então, enquanto Observatório do Turismo aqui, nós nos prendemos a entender a dificuldade do setor naquele momento, até porque a gente não entendia muito o que estava acontecendo no mundo, mas focado no segmento. Nós entendemos que o setor de alimentação fora do lar era o setor, ou é o setor que mais gera emprego, acredito que até mesmo no país, né, dentro da atividade turística. E aí, como eram milhares de famílias, dependendo disso, nós partimos para uma ação de promoção em pleno lockdown, que foi um festival gastronômico delivery, que eu acredito que tenha sido o primeiro do mundo. Sandro, eu vou ter que sair e entrar, porque eu não estou te ouvindo bem. Ok. Porque alguém ligou para mim. Um minuto, gente. Ok. Como é que eu faço? Aí você pode sair e eu te chamo novamente. Tá. Só aguardar aqui enquanto a professora Gil retorna, para a gente continuar nosso bate-papo sobre a contribuição dos observatórios do turismo nessa atividade, né? Qual trabalho eles vêm desempenhando e quais projetos, nesse período de pandemia, a gente pode apresentar de forma que eles possam ter contribuído com determinado segmento ou até mesmo no âmbito geral, né? Particularmente, enquanto coordenador do Observatório do Turismo Local, a gente teve uma experiência com isso, e aí a professora Giovana vai trazer também um feedback dela aqui relacionado a essa atuação dos observatórios do turismo. Só aguardar um pouquinho. Já de volta. Ok. Então, vamos lá. Então, o quadro era esse. O representante público, que é o tomador de decisão, ele estava quase que inacessível, tá? Então, nós reunimos as entidades que contribuem com o Observatório do Turismo Local e buscamos entender a particularidade de cada um. Por exemplo, o setor de eventos, ele fechou praticamente 100%. Né? E qual que era a necessidade? A construção de um protocolo para eventos. E o órgão, a entidade que poderia auxiliar naquele momento era o Observatório do Turismo. Nós tínhamos aí os órgãos municipais e estadual totalmente fechados, né? Totalmente inacessíveis também naquele momento. Então, nós partimos para isso. Entender melhor a dificuldade naquele momento, e a dificuldade era uma retomada, o que nós acreditávamos naquele momento, uma retomada e um cronograma
para essa retomada, né? Isso no segmento de eventos. No setor de alimentação, um festival que se adequasse à realidade naquele momento, que foi um festival delivery, como eu citei, acredito que foi o primeiro do mundo. E o observatório sempre se envolvendo nos protocolos de eventos, no protocolo de alimentação. E no decorrer da pandemia, passou-se um ano, né? Iniciou 2021, e aí a ideia já não era mais flexibilizar, a ideia já não era partir para projeto de desenvolvimento, mas sim projeto de assistência social, porque naquele momento o povo passava fome, as empresas fechavam as portas totalmente, né? Os espaços que eram alugados para execução de determinado serviço, que por conta do enfrentamento à pandemia, o decreto não permitia que essas atividades funcionassem. Então, o que nós fizemos com o nosso observatório? Partimos para o censo do turismo, analisando cada segmento, no total de 10 segmentos econômicos, e apresentávamos para a imprensa, sem envolver questões político-partidárias ou até mesmo figuras partidárias, mas apresentando para a sociedade, a cada lançamento, por etapa, a dificuldade do setor hoteleiro, que antes de um lockdown dispensou mais de 1.000 profissionais, a dificuldade do setor de alimentação fora do lar, que empregava um percentual grande de família. E aí nós apresentamos o censo, depois transformamos isso em projeto que pudesse levar um auxílio para aquele pequeno empresário, até mesmo o médio empresário e o micro, num pagamento de uma conta de energia elétrica, num pagamento de aluguel, para o trabalhador uma cesta básica que pudesse durar ali, uma cesta grande que pudesse durar um mês para auxiliar. Então, o trabalho do observatório naquele momento foi esse, de prestar assistência social, até mesmo porque a gente não vê a assistência social funcionando. Então, o próprio observatório partiu, né, com as suas expertises para resolver isso. E, paralelo a isso, Gil, além da assistência social, para os trabalhadores de turismo, nós trabalhamos a redução dos impostos, do ICMS, nós trabalhamos os tributos municipais e as taxas com descontos proporcionais às perdas. Quem pode apontar esses descontos proporcionais? O Observatório do Turismo. Ele analisou individualmente cada segmento econômico, então ele pôde apresentar que o setor de eventos teve uma perda de 100%. Então, como que ele vai pagar um alvará de 50 mil, com uma conta de energia de 19 mil, se ele esteve fechado o tempo todo? Como que o setor hoteleiro, que teve uma perda de quase 80%, vai pagar também os seus tributos, né? Então, aqui, e a gente percebeu isso também em outros estados, esse tipo de atuação dos observatórios, e os observatórios na vanguarda em defesa do turismo aí, nesse trabalho todo, nesse período de pandemia. Eu gostaria que você passasse também um pouquinho da sua experiência nesse período. Eu acho que você, assim, ampliou bastante o papel do observatório, né? Você usufruiu do observatório, né, como uma fonte, né, de dados que alimentou outras ações sociais que foram muito importantes aí para o seu estado. Eu venho acompanhando o seu trabalho lá na rede, né, o quanto esses censos que você fez, né, do turismo, foram significativos, justamente para justificar as ações, né, para justificar o investimento, o patrocínio, a ajuda das pessoas para que esses profissionais continuassem mantendo as suas famílias. Então, assim, é muito significativo o que vocês fizeram, né? Porque vocês utilizaram os dados da pesquisa justamente para poder beneficiar, né, de forma justa, honesta, né, as pessoas que realmente estavam precisando, principalmente desse mercado, do mercado da alimentação lá, né, e outros profissionais de turismo que ficaram parados por um bom tempo, né? Então as pessoas, elas estão na iniciativa privada, normalmente elas não têm reservas, né? Ninguém esperava uma situação dessa. Essa pandemia realmente ela é surpreendente, porque assim, como a gente não tinha experiência, então a gente achava que ia se resolver muito rápido, né? E nós ainda estamos nesse processo pandêmico, que é claro que à medida que as pessoas vão se vacinando, né, as pessoas vão voltando,
né, a economia vai retomando, mas tudo é muito lento. Então, a nossa contribuição aqui, ela foi justamente na elucidação dessas atividades. Então, a gente fez um estudo para cada atividade, né, para cada atividade vinculada ao turismo. Para a questão dos alimentos, né, e bebidas, lá para a Brasel, a gente fez um estudo para eles, a gente fez um estudo para a BIH, a gente fez um estudo para a Abrajet, a gente fez um estudo para a BAV. Então, assim, eles têm separadamente para entender como é que esse mercado de cada um estava funcionando à medida dessa pandemia e de tudo que estava acontecendo, de todas as impossibilidades de se ganhar dinheiro. Porque a gente depende disso, o turismo depende de deslocamento, depende de aglomeração, depende, né, de uma série de coisas. Eu vejo que as pessoas se adaptaram, né? Conseguiram se adaptar, né? Os negócios, eles foram, assim, tentando se resguardar, à medida que o governo soltou, né, alguns empréstimos, alguns financiamentos. Então, as pessoas estão tentando administrar essa situação. Aqueles meses onde todo mundo ficou parado, realmente foi complicadíssimo. Então, a nossa contribuição aqui do Observatório, né, ela foi essa, informação real da situação daquele mercado, naquele momento, e a partir disso, né, sugestão sugestão de ações a partir dos planejamentos estratégicos, né, que a gente tentou fazer. Fez alguns e tal. É a forma como a gente conseguiu contribuir, porque, assim, muito difícil produzir um boletim semanal. Né? Você precisa buscar muita informação e ficar o tempo todo tentando encontrar um viés para poder escrever sobre assuntos diferentes. Então, nós diversificamos. A gente foi aí desde o mercado da hotelaria à economia criativa. Então, a gente tentou compreender todos os lados, porque a cadeia produtiva do turismo ela é formada por diversos atores, né, como o artesanato, por exemplo. Esse pessoal depende do turismo para poder vender, para poder comercializar. Parte da receita deles vem do visitante, né, que se desloca e compra. Então, a gente tentou elucidar, né, para eles qual que era o mercado, o momento que eles estavam vivendo. Então, assim, essa foi a forma. A gente não... A Goiás Turismo fez muitas ações sociais, né? E o Fabrício, ele é uma pessoa que gosta muito, que se preocupa muito, mas a contribuição do Observatório do Turismo de Goiás foi em dados, na elucidação, né, de dados para que as pessoas pudessem melhorar a gestão do seu negócio. Então, foi essa forma que a gente encontrou de contribuir com a sociedade. Eu admiro demais seu trabalho, mas eu acho que é porque Sandro está vinculado a tantas coisas, né? E ele consegue, né, ter vários braços. É um polvo esse menino, entendeu? Então ele consegue fazer muita coisa. Mas que bom que você teve essa possibilidade de pensar também no outro, que é muito importante isso. Eu acho que essa pandemia trouxe para a gente essa humanidade, né? Essa olhar para o outro, né? Sair um pouco da nossa posição de conforto. A gente que tem uma condição melhor, que está trabalhando no turismo, que tem um salário, que tem uma empresa, ou que trabalha como funcionário público. Então, a gente pôde dar nossa contribuição. Eu acho que essa é a grande lição dessa pandemia, né? O fato da gente começar a trabalhar de forma colaborativa, assim como a rede cresceu, né? Assim como a gente lançou também um observatório pela ABB Tour Nacional, justamente para contribuir com a carreira deste estudante de turismo, deste profissional de turismo, desse turismólogo que às vezes ele não conseguiu se enquadrar, se encaixar no mercado, mas que a gente vai mostrar para eles, por meio das pesquisas que nós estamos elaborando, e vamos lançar agora em setembro, como é que a gente pode contribuir com a gestão da carreira dele. Porque assim, a gente não tem tanto estímulo, por exemplo, na faculdade, de empreender. Eu me considero uma intraempreendedora, porque eu empreendo aqui dentro do observatório. À medida em que eu consigo, efetivamente, alavancar as minhas ideias, né? Tirar elas do papel e passar aquilo ali para uma ação efetiva que vai contribuir aí com o empresário, com o estudante, com o pesquisador, com o gestor público. Enfim, eu acho que é isso. Para quem nos acompanha nesse momento, vai ficar gravado aqui a nossa live do Encontro às Terças. Você pode procurar a ABB Tour no seu estado, ou até mesmo aqui no Instagram, mandar mensagem para participar conosco desse projeto. É um canal aberto para o turismólogo, em especial o profissional afiliado à ABB Tour. Tá? Nesse momento, professor, eu estou com a minha turma, a turma do Sandro, que acompanha o nosso trabalho, eles estão
focados num curso da rede de qualificação, mas acredito que depois eles vão acompanhar aqui a nossa live. E eu queria também que você pudesse explanar um pouquinho desse cenário futuro dos observatórios. A gente, né, já apresentou aqui, né, e debateu um pouquinho de toda essa relevância que o observatório vem tendo desde as suas criações nos estados, nos destinos, nas capitais, mais ainda nesse período de pandemia. E você acredita que a rede brasileira é uma realidade, né? Nem tenho essa informação, né? Se a rede está no Conselho Nacional de Turismo, se pretende fazer parte, mas é notória a sua contribuição para o turismo nacional. Esse é o tema aqui do nosso debate, essa contribuição dos observatórios para a nossa atividade turística nacional, mas eu gostaria também que você pudesse pensar assim, de que forma os observatórios, a própria RBOT, né, que eu tenho o maior respeito, admiração e me sinto muito honrado em poder fazer parte, acompanhar e contribuir de alguma forma. Como que você vê esse cenário ainda esse ano, quando toda a turma estiver imunizada, e a gente acredita que inicialmente as perspectivas para as retomadas das atividades eram um pouco pessimistas, né? E a gente vem acompanhando que até o trabalho para quem atua aí na linha de frente da fiscalização tem sido muito difícil, porque o brasileiro ele gosta de atividades festivas, ele gosta de viajar. O brasileiro ele acabou, escrevi até um artigo para a revista Bares e Restaurantes, nesse sentido, que o brasileiro ele está redescobrindo o próprio país, né? Visitando lugares que ele poderia visitar e não visitou anteriormente porque ele optava por destinos internacionais, né? Então, como que você vê aí a atuação dos observatórios, tá? Futuramente a própria RBOT? A RBOT, ela, como eu disse, começou lá com o professor José Gandra. Nós tivemos assim um up, né? Um upgrade muito grande agora, né? A partir de 2000 do encontro, né? Que a gente fez. E aí, 2019, né? Acho que é 2019. E aí a RBOT ela está se organizando no GTs. Então, provavelmente no segundo semestre nós vamos ter o nosso quinto encontro. Esse quinto encontro ele vai trazer para nós a institucionalização efetivamente, ou seja, a rede ela vai ter um CNPJ, ela vai ser uma pessoa jurídica, né? Até para que a gente possa contribuir com os projetos do Ministério, né? Enfim. E também nós temos agora uma revista, né? A revista da RBOT, uma revista acadêmica, que está sendo aí liderada pelo professor Cid Clay, do Observatório de Turismo do Rio Grande do Norte. Então, nós também vamos fazer o lançamento aí para poder buscar, né, publicações. Ao longo desse período, nós todos escrevemos, publicamos, né, a própria revista do Maranhão, lá do Saulo, né, e da Ângela, trouxe bastante provocação para a gente poder publicar, né, artigos relacionados à pandemia, essa gestão. Então, a gente tem se falado, a gente está se organizando para esse encontro, que vai ser feito lá pelo Observatório do Paraná, juntamente comigo, aqui em Goiás. E nesse encontro ele vai ser muito definitivo para a gente, porque a gente vai apresentar o manual, né, estatístico, que é a recomendação da rede para cálculos importantes, né, na nossa área, que aí a gente vai tentar sistematizar melhor isso, para poder alinhar as estatísticas, alinhar o formato. Então, isso vai acontecer. A gente vai apresentar essa revista, que ela já está institucionalizada na faculdade, lá do Rio Grande do Norte, mas a gente vai apresentar. E aí, outras discussões importantes, principalmente as publicações que foram feitas pelos observatórios brasileiros ao longo desse tempo de pandemia, desde março do ano passado até os dias atuais. Então, houve muita publicação, houve muita discussão, houve muitas ideias. Então, a gente vai juntar tudo ali. É claro que parte desse evento ele é fechado, ele é para a rede, porque a rede precisa de ter o seu momento de pensar, de refletir. E a gente vai lançar também, em agosto, uma pesquisa nacional, outra pesquisa nacional, com o apoio do professor Tiago Mundo, que é do
Ele tem um sistema que ele criou, né? A gente já teve o programa de qualificação, a rede ela tem programa de qualificação, inclusive a gente tem amanhã, né? Com o Frederico. A gente tem feito isso justamente para alinhar metodologias, alinhar a forma como a gente organiza os dados, e essa troca ela tem sido única, né? Então, assim, uma rede onde a gente tem pesquisadores de ponta, tudo nosso, ele é mais elaborado. Então, a gente discute, demora mais para poder chegar em consensos, e a partir disso, a gente já vai lançar esse manual, né, metodológico, o GT liderado pelo professor Osiris, né? A gente vai lançar esse manual, a gente vai lançar a revista, que o Sid Clay liderou o GT, e a gente vai lançar um momento de discussão aí desses boletins que foram apresentados nos estados brasileiros e a contribuição deles para a gestão pública e privada. Tá muito barulho aí? A gente daqui a pouco está começando o nosso jantar com a turma do BNDES, e eu peço até desculpa aos colegas que colocaram perguntas aqui. Eu faço questão de responder posteriormente aí no privado para todos, mas eu gostaria de agradecer, professora, a sua participação. Fico muito feliz em poder dialogar com você e trazer um pouquinho da sua experiência em tudo aquilo que você atua, que não é pouca coisa, mas meu muito obrigado. A gente está na nossa hora, daqui a pouco a nossa live completa 1 hora, e gostaria de deixar aqui uns minutinhos para suas considerações. Olha, eu fico muito feliz de poder estar falando aqui sobre os observatórios, sobre a Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo, né, sobre a atuação, essa atuação brilhante que você tem feito aí, né, que você tem ampliado esse papel do seu observatório, inclusive, né, fazendo com que o observatório seja um elemento social, além dessa questão toda que a gente trabalha com dados, né, então isso é muito inovador, né. Se você pegar os Instagrams, os sites dos observatórios, você vai ver que tem muitas coisas diferentes. Os observatórios atuam, claro, de forma geral, com a pesquisa, mas cada observatório tem uma linha, né, de trabalho, e eu gosto muito de ver essa diversidade. Eu acho que é isso que torna essa rede muito rica, né? Eu fico vendo lá os observatórios publicando coisas tão diferentes, e aí a gente aprende, Sandro, todo dia com esses colegas maravilhosos, né? Porque nós temos um compromisso de trabalhar imbuídos no mesmo objetivo, que é a estatística no Brasil, melhorar as informações, contribuir com a gestão pública e privada. E aí a gente ficou pensando um pouco, a gente discutiu um pouco sobre essa questão de títulos, etc. Então a gente está lá como pesquisador, como cidadão brasileiro, né, como turismólogo, ou outros profissionais que tem lá, porque o turismo ele é multidisciplinar, então nós precisamos dos economistas, dos administradores, dos geógrafos, dos historiadores. Então, a gente construiu uma rede muito poderosa de conhecimento, de sinergia e, principalmente, de engajamento. Eu acho que é isso que é o nosso grande forte. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estiveram aqui. Se tiver alguma pergunta para mim, Sandro, vai me repassar, viu? Estou feliz com a oportunidade. Prestem atenção na BB Tour Nacional, vejam o que ela está fazendo, se engajem, né, nessa nossa luta dos turismólogos, na nossa militância, né, para a gente poder ter uma profissão digna, né, e respeitada. Beijo. Obrigado, professor, em nome da BB Tour. Muito boa noite a todos. Até a próxima, até o nosso próximo encontro às terças. O encontro ele acontece a cada 15 dias, terça sim, terça não, e também na próxima quinta-feira, para os afiliados da BB Tour, nós teremos uma capacitação interna com foco nas seccionais. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.